Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos à nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na língua portuguesa, que são os elementos da comunicação. A comunicação, ela é primordial para que a gente possa manter as nossas relações interpessoais e ela também está associada a uma série de outros conteúdos dentro da língua portuguesa, como, por exemplo, a semântica. Os elementos da comunicação é um dos assuntos que mais caem em provas como o Enem, provas do IFE, provas do CAP, e também está associado a outras matérias como intertextualidade, certo? E essa é a nossa aula de hoje. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui é que a comunicação ela está associada à linguagem e à interação. Então, a transmissão de mensagens entre alguém que emite algo e alguém que recebe, que nesse caso a gente vai chamar de emissor, quem nesse caso está passando a mensagem, e receptor, quem recebe. A palavra ela é derivada do latim comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Sendo assim, um elemento que é essencial, principalmente nos dias de hoje. Hoje a comunicação ela permeia uma série de elementos que fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo as redes sociais. A gente se comunica pelo WhatsApp, a gente posta story, a gente utiliza Snapchat, os adolescentes adoram Twitter, então a gente se expressa o tempo todo. A gente se expressa por meme, a gente escreve, a gente fala com outro, a gente expressa a nossa opinião. A comunicação, ela é parte essencial da vida humana, de quem nós somos. E para que a comunicação, ela de fato aconteça, ela precisa de elementos que são essenciais. Quais são esses elementos que compõem a comunicação e que precisam existir para que de fato ela aconteça? Então, eu tenho aqui um emissor, como nós já vimos anteriormente, no slide anterior, que é quem está passando essa mensagem. Temos a própria mensagem e temos o receptor que está recebendo. Por exemplo, você está assistindo a essa aula. Então, nesse contexto, eu sou o emissor, você é o receptor que está recebendo a mensagem sobre a aula de elementos da comunicação. Os outros elementos que vão compor a comunicação são o referente, que é o assunto sobre o qual está sendo falado, o código, que é a linguagem que está sendo utilizada, e o canal, que é o meio que se utiliza para conseguir fazer com que essa mensagem chegue ao seu destino. Um exemplo para que vocês consigam entender. Nós estamos vivendo hoje um exemplo de isolamento social. A gente está em casa para que a gente evite o aumento de contágio do Covid-19. Por isso, nossas aulas online, certo? E aí, isso fez com que aumentasse o número de lives. Provavelmente você deve ter assistido alguma live de algum cantor que você goste, ou algum youtuber, algum digital influencer. Vários cantores têm colocado intérprete de Libras durante as suas lives, visando o quê? A acessibilidade, para que pessoas que não conseguem ouvir consigam também participar da live. Isso é um tipo de utilização de outra linguagem, que é a linguagem não verbal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também ao longo da nossa aula de hoje. Aqui a gente tem mais um esqueminha, né, para vocês entenderem, né, como que funciona. Eu gosto muito de trabalhar com esses esquemas visuais, eu acho
que ajuda bastante a gente a entender toda a matéria. Então, só para a gente ratificar, o referente ou contexto seria o assunto ou a situação. A mensagem, o próprio texto, o código, a língua que está sendo utilizada para que essa mensagem chegue ao seu destino, canal, o meio de veiculação, que pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser um livro, e emissor, que é quem escreve, quem fala, quem produz o conteúdo, e também o receptor, que é você, leitor, ouvinte, certo? Aqui eu coloquei mais algumas especificações com relação a esses elementos que são essenciais. É muito importante observar um detalhe de extrema importância com relação a essa matéria. Se falta qualquer um desses elementos, a comunicação ela não é estabelecida, ou ainda pode ser que gere-se um ruído na comunicação. Então, o emissor ele também pode ser chamado de locutor ou falante. Ele emite a mensagem que pode ser para um receptor ou para vários ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com uma pessoa só, a minha mensagem está chegando a um receptor. Quando eu faço uma live, para vários. Quando eu estou dando uma palestra, para vários indivíduos. Quando eu estou dando uma aula, números. E assim sucessivamente. O receptor é o interlocutor ou ouvinte, é quem recebe essa mensagem. A mensagem, o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, né? Esse conjunto de informações que é transmitida pelo locutor. O código representa o conjunto de signos que são utilizados na mensagem. Mas esse signo aqui não é signo de astrologia, não, tá? O signo, nesse caso, seriam as palavras que são utilizadas ao longo da comunicação. O canal corresponde ao meio onde está sendo transmitido essa mensagem, que pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser o seu telefone, pode ser o seu notebook. E o contexto, que também é chamado de referente, é a situação comunicativa em que estão inseridos tanto o emissor quanto o receptor. E aí, o que poderia ser esse ruído na comunicação? Esse ruído ocorre quando a mensagem ela não é decodificada de forma correta. Por exemplo, vamos supor que o código que foi utilizado pelo locutor seja desconhecido pelo interlocutor. A mensagem não será estabelecida. Se eu estivesse dando essa aula aqui em russo, provavelmente você não entenderia o que eu estou dizendo. Então, a nossa mensagem não seria estabelecida. Ou então, se tivesse muito barulho no local e você não conseguisse ouvir o que eu estou dizendo. Ou se a minha voz estivesse muito baixa, ou se o local em que você estivesse estudando ou ouvindo algo tivesse com muito barulho também. Esse ruído geraria uma dificuldade na compreensão e no estabelecimento dessa comunicação, certo? Fique atento a que a comunicação ela só será efetivada somente se o receptor decodificar essa mensagem que foi transmitida pelo emissor, certo? Aí a comunicação ela foi estabelecida, é o que a gente chama de comunicação eficaz, que é quando você entende o que está sendo passado para você. Em outras palavras, o que isso significa para a gente? Que é quando eu consigo alcançar o entendimento, através de você, da mensagem que eu queria passar, partindo da premissa de que eu sou o emissor. Neste caso, o que a gente pode pensar também como exemplo? Em duas pessoas de países diferentes que não conseguem se comunicar por conta de um bloqueio que seja a língua. Então, eu tenho uma pessoa que fala russo e a outra que fala mandarim. Essa comunicação ela não vai ser estabelecida. Por quê? Porque a língua utilizada, o código utilizado ali, ele é diferente. Então, o código ele precisa ser entendível, inteligível para ambos, para que o processo da comunicação aconteça. Certo?
E diante disso tudo, né, qual é a importância? Por que a gente estuda isso ao longo da nossa vida escolar? O ato de se comunicar ele é essencial para o ser humano, para os animais, é a partir disso que a gente compartilha informações, a gente adquire conhecimento. Isso tem sido muito importante e muito essencial, a gente percebeu agora, durante essa questão do isolamento social, porque nós somos seres sociáveis, culturais, a gente vive em sociedade. Então, toda a questão cultural, até por aspectos antropológicos, ela vem através de conjuntos de conhecimentos que a gente adquire através da linguagem. O homem ele sempre teve a necessidade de se comunicar. Tanto é que o homem que vivia nas cavernas, o que ele fazia? Fazia ali as pinturas rupestres, né? Que eram atos comunicativos. Então, é essencial essa linguagem, certo? Quando a gente olha essa imagem aqui, o que, que ela significa para a gente? Pensa aí um pouquinho. Provavelmente muitos de vocês devem ter pensado, ó, fique em silêncio, faça silêncio, fique quieto. Talvez alguns tenham associado a uma imagem que a gente vê muito em hospital, né? Que é um ambiente de silêncio, que a gente não pode fazer barulho. Aqui, notem que a gente não tem o quê? Não tem palavras. E ainda assim eu consigo entender a mensagem que está sendo passada. Certo? Guardem essa informação. Porque a gente entra na diferença da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que eu me expresso por meio de palavras, que podem ser tanto escritas quanto faladas. Enquanto a linguagem não verbal, ela vai se utilizar da parte visual, né? E que mesmo assim faz sentido. Quando a gente vai atravessar a rua, por exemplo, muitas vezes não tem nada escrito, mas eu entendo que o semáforo, quando está vermelho, é pare, amarelo, atenção, e verde, siga. Quando eu estou assistindo um jogo de futebol e o juiz ele sinaliza um cartão amarelo, eu entendo que é falta. O vermelho, expulsão. Linguagem não verbal. Aqui a gente tem alguns exemplos. É proibido fumar neste local. Eu me utilizei de palavras. Aqui eu não tenho palavras, mas eu também entendo que é um local em que não se pode fumar. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Professora, eu posso ter a junção das duas? Posso. E vale ressaltar, antes de a gente falar da junção das duas, que ambas são tipos de modalidades comunicativas. E que essa comunicação é definida por uma troca de informação entre quem dá a informação e quem recebe, com a finalidade de transmitir um conteúdo, certo? Então, eu posso utilizar dependendo de infinitas possibilidades dentro do meu dia a dia, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Por exemplo, quando eu faço assim para alguém, que é um símbolo de coração, eu passo uma mensagem, certo? E eu poderia fazer infinitos gestos aqui. E todos eles têm significados distintos, assim como as cores. E aí a linguagem mista é quando eu tenho a associação tanto da imagem quanto das palavras, certo? E aí, quais são os meios de comunicação? Os meios de comunicação representam o conjunto de veículos que são destinados à comunicação e que são chamados muitas vezes de canal de comunicação. E eles são classificados em dois tipos. Pode ser o individual ou o de massa. Eles dois são muito importantes, tanto para a difusão de conhecimento, quanto para uma série de outros aspectos, principalmente na atualidade. Um dos grandes exemplos de canal de comunicação é a TV, em que a gente consegue ter uma série de informações sobre infinitos assuntos. Se a gente pensar
alguns anos atrás, a gente poderia pensar no rádio. Hoje, poucas pessoas ouvem rádio, mas o rádio já foi um canal de comunicação muito grande quando a TV não tinha esse alcance tão macro como ele tem hoje. Como também a internet. Hoje a gente consegue saber qualquer assunto sobre qualquer detalhe com um clique. Eu pego meu celular e eu posso, por exemplo, visitar o Museu do Louvre. Eu posso pesquisar o significado de uma palavra. E a internet é um mar de possibilidades, é um canal de comunicação praticamente infinito. E aí a gente também tem uma série de outras possibilidades, como cinema. Hoje a gente tem os canais de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Globoplay, que também trazem aí séries, filmes, em que a gente consegue acessar uma infinidade também de possibilidades, inclusive artísticas. Quais são os tipos de comunicação? De acordo com a mensagem transmitida, a comunicação ela pode ser classificada de duas formas, duas maneiras. A comunicação verbal, quando eu utilizo a palavra, um exemplo, na linguagem oral ou escrita. A aula que eu estou dando para vocês agora é uma comunicação verbal. Ou quando eu posto algo no meu Instagram, escrevo, comunicação escrita. E a comunicação não verbal, eu não vou utilizar a palavra. Seria uma comunicação corporal. Quando eu faço gestos, eu vou a uma apresentação de dança, escultura, quando eu vejo alguém conversando em Libras, que é a língua brasileira dos sinais, tudo isso é um tipo de comunicação não verbal. Outro exemplo de comunicação não verbal, que tem feito muito sucesso, são as figurinhas do WhatsApp. Provavelmente você deve ter uma figurinha no WhatsApp. Às vezes até algum amigo seu já fez alguma figurinha sobre você. Se você não tiver uma figurinha sua, você deve ter uma infinidade de figurinhas engraçadas ou fofinhas, que também é um tipo de comunicação não verbal. Em determinados momentos a gente conversa só por figurinha. Isso é um tipo de comunicação não verbal. E aí a gente entra numa outra matéria que é muito importante, cai muito, tanto na prova do IFE quanto na prova do CAP, como daqui a alguns anos para vocês na prova do Enem, que são as funções da linguagem. Vocês devem ter percebido que os elementos da comunicação são 6. Coincidentemente, as funções da linguagem também são 6, certo? E é importante observar que isso não é uma coincidência. Por quê? Cada função da linguagem está associada a um elemento da comunicação, certo? E aí, quais são essas funções? A gente entende que todas as vezes em que a gente diz algo, existe uma intenção no nosso discurso, existe uma intencionalidade discursiva, certo? E aí, a partir disso, que eu consigo entender quais são as funções. Elas são 6. A gente terá uma aula mais aprofundada sobre isso, mas eu não poderia deixar de falar das funções dentro da aula de elementos da comunicação, certo? Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso em mais algumas aulas para frente. Primeira função referencial, que é fundamentada aqui no contexto da comunicação. O referencial está associada ao referente, que está centrada em informar. Quais são os exemplos que eu posso dar para vocês? Um jornal, uma redação do padrão Enem, que é dissertativa argumentativa. Eu não tenho uso de primeira pessoa e a função principal ali é trazer o maior número de informações sobre determinado assunto. A segunda função é a função emotiva. Como o próprio nome já diz, emotiva vem de emoção, eu, relacionada no emissor. Então, a linguagem emotiva, ela sempre vem em primeira pessoa e visa transmitir emoções, sentimentos, angústias. É muito comum a gente perceber isso em letras de músicas, em poemas e assim sucessivamente. A função poética, por sua vez, está associada
a mensagem da comunicação. E qual é o objetivo dela? Preocupa-se com a escolha das palavras para transmitir as emoções. Ah, professora, mas você falou que na função emotiva aparece muito nos poemas. Sim, mas aqui na poética não necessariamente vai aparecer primeira pessoa, porque ela está centrada ali na linguagem literária. Um exemplo muito claro são os poemas concretos, em que isso vai aparecer de uma forma muito forte. Quarta é a função fática, que é relacionada com o contato na comunicação. Qual é o objetivo? Quando eu quero estabelecer ou interromper. Quando eu ligo para alguém, eu falo: alô, tá me ouvindo? Oi? Você tá me entendendo? Eu estou testando o canal de comunicação. Ou eu encontro alguém na rua e pergunto: tudo bem com você? Isso é função fática. A função conativa é centrada no receptor. Ela também é chamada de função apelativa. Vai utilizar verbos no imperativo e visa convencer o receptor a comprar algo ou alguma ideia, né? Normalmente apresentado em segunda ou terceira pessoa e visa persuadir, que é te convencer. Onde que aparece muito essa função? Nos comerciais, nas campanhas publicitárias, são os gêneros em que essa função vai aparecer sobremaneira. E por último, e não menos importante, a função metalinguística. O prefixo meta significa sobre. Então, é a linguagem falando sobre ela mesma. Então, é quando eu tenho o código como centro das atenções. Então, eu viso explicar um código. Então, eu tenho um filme que fala sobre o próprio filme, uma foto da foto, um poema do poema. Então, é o código falando dele mesmo. Isso se chama função metalinguagem. Um texto ele pode apresentar mais de uma função. Porém, é importante observar o seguinte: sempre haverá uma função predominante. Então, eu posso ter um texto com função emotiva e poética, mas eu preciso ter a percepção de qual função predomina. Eu posso ter um texto com a função metalinguística e poética, mas sempre haverá uma que será mais forte do que a outra, ok? E isso exige o quê? Exercício, treino, leitura, para que a gente possa aprimorar esse conhecimento tão importante e que traz tanto repertório sociocultural e agrega enriquecimento para a gente, não só como estudante, mas também como ser humano, e é um conhecimento que a gente vai levar para a vida toda, certo? E assim a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios para que vocês possam enriquecer e possam aprimorar esse conhecimento. E até a nossa próxima aula. Um beijo da professora Ébora.